Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um podcast. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre os elementos que precisam estar presentes em um projeto de pesquisa. É claro que dependendo da finalidade desse projeto, dependendo da universidade para que esse projeto será destinado, existem algumas diferenças. Mas hoje eu quero falar de todos os elementos que são contidos de uma maneira geral na maioria dos projetos. Bom, antes de começar, eu quero dizer que eu vou me orientar por um projeto que seria utilizado para uma seleção de mestrado ou de doutorado. Então, se você estiver construindo um projeto que não tem essa finalidade, você pode fazer as adaptações que você julgar necessário. O projeto ele é construído, influenciado pelo tipo de pesquisa que você está fazendo e pelo estilo de pesquisa da pessoa que está construindo, do pesquisador, no caso. E qual que é o primeiro passo? Você tem que formular o problema de pesquisa e os objetivos do seu projeto. Porque como que inicia a estrutura do projeto? Você tem ali o título, seguido do resumo, depois a introdução, e aí que vem o problema de pesquisa e aí que vem os objetivos. Mas você não consegue desenvolver nada se você não sabe para onde você está indo. Então, o problema de pesquisa e os objetivos, eles te darão o norte que você precisa para construir todos os outros elementos do projeto, inclusive a introdução e principalmente o resumo, né, que é algo que se faz no final. Bom, então como que você vai definir esse objetivo? Quando você escolher o programa que você vai participar, tem as linhas de pesquisa e dentro das linhas tem os possíveis orientadores, caso você seja aprovado. Então, eu sugiro que você olhe no currículo Lattes do orientador que for do seu interesse e veja o que ele está estudando atualmente e faça uma associação com algum estudo que você já tem. Então, por exemplo, se for um projeto de mestrado, você pode associar o que o possível orientador está estudando nesse momento com o seu TCC. Se for de doutorado, você faz associação com a sua dissertação. Porque se aquele orientador é um professor que você tem interesse, é muito provável que o que ele estuda tem relação com o que você já estuda, a não ser que você esteja querendo mudar de área. Então, vai ser mais fácil se você fizer essa associação, porque aí você vai construir um projeto que você já domina. No caso, se você não souber construir um problema de pesquisa e os objetivos, tanto o geral quanto o específico, no podcast número 12, eu falo sobre a definição do tema de um projeto ou de um artigo. E lá eu falo um pouco sobre problema de pesquisa e sobre objetivos. Então, quando acabar esse episódio aqui, você vai lá e ouve o episódio número 12. Bom, depois que você já definiu o problema de pesquisa, o objetivo e os objetivos específicos, né? O geral e os específicos, você pode colocar um título para aquele projeto, um título que provavelmente vai mudar quando você terminar o projeto, mas é bom você já colocar algo momentâneo para você ter uma orientação, para não parecer que é um rascunho. Então você põe o título. O resumo vai ser feito por último, então não é o momento de fazer o resumo agora, e depois você começa a construir a introdução. A introdução, a justificativa e o referencial teórico serão os momentos em que você vai utilizar a teoria para construir o seu estudo, né, o seu projeto. Então, por exemplo, vamos supor que você vai falar sobre marketing de relacionamento em tempos de Covid. Quais que seriam as teorias que provavelmente estariam ali no seu projeto? Assuntos relacionados a marketing envolvendo o comportamento do consumidor, assuntos relacionados à saúde, assuntos relacionados a marketing de relacionamento, principalmente. Então, você, a partir do problema e dos objetivos que você definiu, você precisa ser capaz de identificar quais são as teorias envolvidas que precisam estar presentes
no seu projeto. Tanto na introdução quanto no referencial teórico, eu sugiro que você faça um funil, que você comece do macro para o micro, falando do assunto de uma maneira geral, até chegar num ponto mais específico, mais próximo do que é de fato o objetivo do seu trabalho. Na introdução, eu sugiro que você coloque artigos que foram publicados de até 5 anos, que no caso, né, seriam de 2016 em diante, para a data atual. Bom, e outra coisa que eu também acho muito bacana é você utilizar artigos, né, internacionais, porque isso demonstra que você é um pesquisador que tem mais habilidoso, né, do que você utilizar só artigos em português, que é mais fácil de ter acesso, até porque a língua portuguesa não é uma língua falada em muitos países, ao contrário do inglês. Então, se você pesquisa em outros idiomas, você tem acesso a mais estudos e seu trabalho fica mais completo. Bom, depois que você construiu a introdução, é o momento de você colocar o seu problema de pesquisa, seguido do seu objetivo geral e depois dos objetivos específicos. Em seguida, você coloca a justificativa, que é um tópico que vai expressar o porquê é importante aquele projeto seu ser construído, aquele projeto seu ser executado. Então, o que você vai fazer nesse momento? Você vai pegar justificativas da literatura e relacionar com o assunto do seu projeto. Então, quais são os pontos que você tem que mencionar? A lacuna teórica que você pretende contribuir, por que é importante aquela lacuna, porque é muito importante reforçar que não é porque determinada coisa não foi feita que justifica você fazer. Às vezes não foi feito porque não é importante. Então você precisa justificar a importância da pesquisa que você está fazendo. E aí você fala um pouco sobre a quantidade de estudos que já tem naquela área, se o que você está fazendo, o que traz de inovador, o porquê que merece ser feito, a contribuição que ele traz para o meio acadêmico, a contribuição que ele traz para o meio gerencial. E, finalizando a justificativa, você vai fazer o referencial teórico. Assim como na introdução, é legal você trazer pesquisadores internacionais, é legal você trazer artigos dos últimos 5 anos, mas também é bom você trazer artigos nacionais para mostrar o que tem sido feito no Brasil a respeito do tema que você está pesquisando, se for pertinente, né? Porque às vezes, dependendo do assunto, nem tem muita coisa no Brasil também, isso vai depender do que você está pesquisando. E é o momento de você trazer os autores clássicos, os artigos clássicos, principalmente se você estiver lidando com algum conceito. Você precisa dizer quem delimitou aquele conceito, quem foi a primeira pessoa que delimitou aquele conceito. Então, provavelmente vai ser um artigo antigo. E esse que é o momento de você trazer esses autores. Outro ponto importante é relacionado à construção das hipóteses ou da pergunta norteadora. Dependendo da área, esses elementos eles podem variar um pouco, mas eu vou falar como que funciona na minha área de administração de empresas, que eu acredito que vai ser muito semelhante na área das ciências humanas de uma maneira geral. Bom, quando você constrói uma hipótese, geralmente é para uma pesquisa quantitativa, e quando você faz uma pergunta norteadora, geralmente é para uma pesquisa qualitativa. E você não elabora isso da sua cabeça. Você tem algum autor que justifica o porquê que você elaborou aquela hipótese ou aquela pergunta norteadora. Então, você vai incluir ao longo do seu referencial teórico, conforme você for apresentando os autores, as teorias, os artigos que você pesquisou, você já vai colocando a hipótese logo na sequência que você apresenta a teoria relacionada. Bom, então depois que você já colocou as hipóteses ou a pergunta norteadora justificada no referencial teórico de acordo com o ponto, né, que ele deveria estar, você precisa identificar o tipo de pesquisa que você vai fazer.
E isso vai depender do objetivo que você escolheu. Então, com base no problema de pesquisa e nos objetivos definidos, qual que vai ser a pesquisa? Ela vai ser qualitativa, ela vai ser quantitativa? Qual o tipo de instrumento que você vai precisar? Qual o tipo de coleta? Qual o tipo de tratamento de dados? É viável para o prazo que você tem para construir esse projeto que você está propondo? Então, esse é o momento que você precisa determinar, com base em todos os fatores que você tem para construir esse projeto, qual é o tipo de pesquisa mais adequado que você tem para fazer essa construção. Bom, então eu vou encerrar o podcast de hoje, trazendo essa primeira parte, dos elementos de um projeto de pesquisa, e na semana que vem eu trago a segunda parte falando dos outros pontos que eu não vou abordar hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou me mandar uma mensagem por direct. E eu agradeço a atenção de vocês e espero no próximo domingo com mais um podcast e desejo um bom domingo a todos.